quis fazer outra experiência. Fazer sozinho bicicleta é um encontro connosco próprios, ok? Isso sem sombra de dúvidas. E acho que é um complemento muito bom, quer da parte da amizade, que é fundamental, mas também esta perspectiva, vemos as coisas de outra maneira, contatamos com muitas pessoas, conhecemos muitos espaços. Eu acho que isto enriquece-nos sempre pela forma positiva. E acho que é uma forma até de, quando chegamos a algum sítio de bicicleta, as pessoas interagem naturalmente connosco. Okay? E isso é um quebra-gelos natural. Okay? Acaba por ser um quebra-gelo natural. Foi nós a chegarmos à estação da Hannover, nem saber onde é que era o comboio quase a sair, e depois estar um senhor alemão, que tínhamos conhecido uns dias antes numa família, que tínhamos ficado em casas de família, e o senhor, para nos oferecer uns livros, incrível, acordou às 4 da manhã, veio de bicicleta de propósito da cidade de Amel, que era próximo da Hannover, para nos oferecer os livros, e a gente vê-o como que tipo um deus ali a indicar-nos qual é que era a linha, qual é que era o comboio. Nós nem despedimos praticamente do senhor e foi entrar no comboio e arrancar para... Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Houve um tempo em que viajar era aceitar perder-se. Antes do GPS, antes dos treks perfeitos, antes de sabermos exatamente onde íamos dormir. O convidado de hoje atravessou a Europa nesse tempo. Partiu de Lisboa, rumo a Hannover, quando navegar significava ler mapas em papel, perguntar direções e confiar mais no instinto do que na tecnologia. Hoje vamos falar de uma longa viagem em quilómetros, mas sobretudo longa em decisões e adaptação. Uma viagem feita quando o erro fazia parte do caminho e talvez fosse isso que tornava tudo mais verdadeiro. À conversa comigo, Jorge Sintra Pereira. Fiquem connosco para ver as suas aventuras. Aproveitem já para subscrever o canal e ativar as notificações. Olá, Jorge, bem-vindo. Estamos a gravar aqui ao pé do Pavilhão de Portugal. Porquê é que estamos neste local? Porque em 26 de julho do ano longínquo de 2000 saímos daqui, eu mais 5 companheiros de aventura, rumo a Hannover. Com 6 bicicletas Touring, que tínhamos recebido poucos dias antes, portanto nem deu tempo para experimentar muitas bicicletas, malas e muita fé no destino. Isso é que é preciso. E antes de chegarmos a esse dia, 26 de julho de 2000, vamos começar por onde tudo começou. E qual é a tua primeira memória de uma bicicleta? Bom, a minha primeira memória de uma bicicleta começa por um trabalho. Os meus pais deram uma bicicleta, aquelas bicicletas de criança, que todos temos, pronto, para passear no parque. E eu tive sempre o gosto também das bicicletas e pensei assim, tenho que, quando já um bocadinho mais velho, comecei a gostar de fazer mais viagens, mais coisas maiores do que o parque. Mas não tinha dinheiro nem os meus pais estavam muito disponíveis na altura, e eu então comprei, com o primeiro trabalho de férias, uma roda 24. Uma órbita roda 24. Que pronto, já foi assim uma coisa que era para começar, assim, já era um bocadinho mais crescidote, e pronto, e a partir daí comecei a me entusiasmar, depois arranjei uma bicicleta de estrada, e pronto, e depois entrei no mundo do cicloturismo, dos passeios de cicloturismo, liguei-me à Federação Portuguesa de Cicloturismo, e a minha primeira memória de andar de bicicleta talvez tenha sido um Dia Mundial do Ambiente, vir do Guincho para Lisboa, num passeio de cicloturismo, já com uma primeira bicicleta de estrada. Sim, muito rudimentar, é a minha primeira memória a sério. E a tua utilização da bicicleta, atualmente, usas uma Brompton, uma bicicleta desmontável de cidade, dá para ver que é por cotidiano, usas cotidianamente? Cotidianamente, portanto, e eu gosto de dizer um bocadinho isso, eu moro em Grândola, tenho uma empresa de animação turística em Grândola, faço a minha vida em Grândola muito ligada às bicicletas, e sempre que venho a Lisboa, venho sobretudo de transportes, pode haver um ou outro caso que venha de carro, mas é raro, mas sobretudo de transportes, muito comboio, pego na bicicleta e faço a minha vida, as minhas reuniões, o meu trabalho, esta Grândola, pego e desloco-me sempre de bicicleta, aproveitando as boas ciclovias que já temos felizmente na cidade. É verdade. Qual é que é a primeira viagem fora bicicleta? Onde é que entram as viagens na tua vida, antes das bicicletas? A minha primeira viagem, bom, para além de ir com os pais a Badajoz comprar caramelos,
deve ter sido as primeiras viagens, mas eu tive sempre uma componente, eu quase diria que a primeira viagem propriamente dita, eu já fiz de bicicleta. Que era aí que eu ia a seguir. Então foi logo. Foi logo, porque eu em 94, com 19 anos, posso dizer que a primeira vez que eu cheguei a Paris foi de bicicleta e fiz a primeira grande aventura, e essa posso confessar que eu nem sabia remendar uma cambardar, ok? Eu saí com mais 2 amigos rumo a Estrasburgo para entregar uma mensagem no Parlamento Europeu, uma mensagem do presidente da altura da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio, que se apelar a uma União Europeia mais coesa, com um espírito jovem e irreverente, em que nós atravessámos a Europa, com 3 bicicletas de estrada, transformadas, com um pneu mais largo atrás, com um porta-bagagens muito rudimentar, umas malas que comprámos que nem sequer eram impermeáveis, e foi essa a primeira grande viagem que nós fizemos, 2.600 km até Estrasburgo. 94, e como é que de repente o presidente Jorge Sampaio te entrega uma mensagem para levar até Estrasburgo? Porque ele era na altura, se calhar já tinha algumas pretensões de vir a ser Presidente da República, Ok, digo não é, eu, não é Presidente da República, certo, mas 94. na altura era o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em Ok, 94, e nós, como um grupo jovem, eu na altura nem estava ligado a nenhuma associação, como acabámos mais tarde de constituir, uma associação juvenil, estava ligado sim à Federação Portuguesa de Cicloturismo, e nós nessa fase, ouvia muito falar de viagens pela Europa, de bicicleta, pessoas em autonomia, e decidi avançar e lancei vários pedidos de apoio, entre eles à Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a falar numa altura que não havia telemóveis, eu telefonava para casa com cartão Marconi, ok? As comunicações eram sobretudo por fax, e nós muitas vezes... Se calhar alguns dos nossos ouvintes que estão a ver não sabem que é um fax. Isto é uma linguagem muito técnica. Um fax era enviar no fundo um documento por uma máquina que tinha uma carta ou algo para um outro lado. Era um e-mail físico, literalmente. Um e-mail físico, literalmente. Escrever um e-mail num papel e metê-lo numa máquina e ele sair do outro misteriosamente. E essa primeira viagem, lá está, nós não tínhamos, eu não tinha conhecimento nenhum, no fundo, e aí foi um choque. Posso dizer que foi um choque, a grande diferença entre Portugal em 90 e, por exemplo, França. Eu posso dizer que o primeiro poliban que vi foi em França, a primeira torneira de poupança de água foi em França. Vi o metro com rodas, com pneus, o ROR em Paris. Eu assim, mas o que é isto? Isto é incrível. Pronto, são tudo experiências, e para lá de uma viagem que foi planeada sobre um mapa, com conhecimento praticamente nenhum das estradas. Olhávamos para aquelas altimetrias rudimentares do mapa e dizíamos, esta zona aqui dos Pirineus Atlânticos deve ter muita montanha, e depois por acaso não tinha muita, mas tinha a indicação que tinha algum relevo. Portanto, foi tudo completamente à aventura, desde dormirmos 2 ou 3 vezes no mato pura e simplesmente chegar, acordar à volta, cheio de vacas à volta, montes de aventuras, porque de facto não tínhamos conhecimento do Iam que era acampando ou variava? Variava, pousadas da juventude, acampando, e graças a esse apoio da Câmara de Lisboa tínhamos alguns sítios em que a Câmara de Lisboa tinha contatado os pontos onde nós íamos passar, por fax, exatamente, e que nos davam algum apoio. Sendo que isso também gerou alguns problemas, porque nos obrigou a cumprir um programa previsto. Sim. Porque nós não podíamos, digamos, saltar dias, não podíamos perder dias, tínhamos que gerir, ou se saltássemos teríamos que recuperar, portanto tínhamos que gerir isso de alguma forma. Foi uma aventura que correu bem. Podia ter corrido mal. Eu por exemplo, recordo-me que eu caí à entrada de Paris, bati numa placa de sinalização de estrada, magoei-me, no joelho um bocado, mas pronto, ali também, não havia carros de apoio, não havia, tinha que ser um bocadinho o espírito de sacrifício e desenrascar-se. Quanto tempo é que durou? Essa viagem durou 26 dias. Até Estrasburgo, diretamente. E ainda fomos no dia seguinte, ou 2 dias depois de chegarmos a Estrasburgo, e fomos recebidos no Parlamento Europeu por um espanhol, por acaso é uma coisa original, porque não havia portugueses, foi agosto, porque era quando nós tínhamos férias. Eu na altura estava a trabalhar e não tinha entrado sequer para a faculdade, tive um período em que estive a trabalhar, e foi nesse mês de agosto que pedi férias para fazer essa viagem,
e no dia seguinte fomos a Koll, ou uma outra cidade tipo logo ao lado de Estrasburgo, que é alemã, pá, e também pela primeira vez vi ciclovias com semáforos e achei aquilo uma coisa, estamos a falar em 94, não é? Uma coisa inédita completamente. Portanto, para a primeira viagem, Lisboa-Estrasburgo, sem nada de apoio de GPS e tecnologia Nada, Portanto, nada. não é necessário saber reparar furos, tiveram furos e como é que safaram? Foi muito engraçado porque os pneus, levámos pneus novos, levámos umas quantas câmaras à suplente, obviamente que chegámos aí com 600, 700 km com o peso, os pneus iam ficando mais gastos e começámos a ter furos. Enquanto houve câmaras de ar para trocar, ótimo, depois já não havia. E também não havia, confessemos, aquela facilidade de lojas de bicicletas, não havia nada que se pareça, portanto, sobretudo isto foi, eu penso que foi já no final de Espanha, e nós conseguimos arranjar, de alguma forma, uma solução que era, mas porque é que isto não está a trazer? Levávamos remendos, mas porque é que isto não está a funcionar? Colávamos direto, não deixávamos a cola de contacto secar e aprendemos, é a teste de experiência e acabámos por aprender que de facto tínhamos de deixar Para fazer secar a a cola coisa. de contacto para a coisa funcionar. Portanto, fizeram um curso intensivo de reparação de Sim, bicicletas, de exatamente. sobrevivência. Sobrevivência, Ter tal que e qual. safar. Então, depois dessa, que mais viagens, até aliás, ou alguma ideia para fazer, foi logo direto para a outra? Houve alguma ideia? Não, ainda tive, isto depois há aqui um interregno e há aqui um interregno que acaba por não ser, há um complemento, direi assim, de viagem, que foi em 96 fizemos, portanto eu todos os anos fiz praticamente uma viagem de bicicleta. Em 96 fiz uma campanha de luta contra a SIDA que percorreu o litoral todo português, ok, com o apoio da Comissão Nacional contra a SIDA, que era basicamente andávamos nas discotecas de noite e durante o dia andávamos de bicicleta. Dormíamos muito pouco e pedalávamos muito, portanto era assim uma coisa um bocado aventura que se faz com 20 anos, mas foi uma campanha muito gira. No ano seguinte fiz outra coisa fora da caixa, que foi fazer o Interrail, mas com a bicicleta, Okay. que não havia bicicletas dobráveis Desmontáveis. e foi uma aventura, porque andávamos ainda por cima fomos para os países mais económicos, portanto fui Do Sul. Itália, Grécia, Bulgária, Turquia, porque eram os países mais baratos, Roménia, e eles viam-nos com bicicletas, queriam que a gente pagasse sempre extras, mas pronto, acho que a prova mais difícil que tivemos foi em Espanha, que tivemos que ainda pagar um extra, a partir daí nunca mais pagámos extras news e lá dávamos a conversa a português, que não tínhamos dinheiro e era do tempo que não havia euros, era sempre dinheiro, andávamos sempre com dinheiro de outros sítios e a coisa funcionava. No ano seguinte, 98, fiz a ligação Sevilha à Expo, ligar a Expo 92 à Expo 98, e quando chegámos aqui à Expo 98, fomos recebidos no Instituto Português da Juventude e em género de brincadeira um dos técnicos disse assim, então qual é que é a próxima? A próxima Expo é na Alemanha. E a gente, olha, quem sabe? E pronto, e demorámos um ano, tivemos um ano a preparar essa viagem, que foi a maior que eu fiz até hoje, 3.100 km, de Lisboa a Hannover. Então estamos em 2000, estamos aqui debaixo da pala do pavilhão de Portugal, rumo a Hannover, 6 amigos com 6 bicicletas e mapas na mão. Como é que faziam? Mapas na mão. Como é que iam daqui? Já tinham uma ideia? Como é que saíam daqui? Já. Trancão. Obviamente sim, passámos em Vila Franca de Xira, para o outro lado, e ficámos no primeiro dia em Montemor. Segundo dia Elvas, terceiro dia Cáceres e por aí fora atravessámos toda a Espanha, direção Salamanca. São outra vez, são quantos quilómetros? 3.100 km. 3.100 km. E sempre bicicletas de estrada? Não, bicicletas de touring. Já levámos aí certo, umas bicicletas preparadas. Pronto, já tínhamos alguma experiência, não é? Okay. E tínhamos também a noção que ia ser uma viagem algo difícil, porque, me volto a dizer, nunca houve carro de apoio, nunca houve. O máximo de estrutura de apoio que nós tínhamos nessa viagem eram os sítios que nós íamos passando, okay, e que muitos estavam contactados, porque essa viagem já posso dizer que foi um evento que demorou um ano a ser organizado. Portanto, okay, nós demorámos, já éramos uma associação constituída, já havia uma direção e demorámos algum tempo a preparar. Se bem que, e isto também foi uma lição até hoje para a minha vida profissional, que nós só cerca de 3 semanas antes do evento, portanto estamos a falar de um evento porque éramos 6, porque tínhamos depois de regressar de Hannover, tínhamos que comer, tínhamos que dormir, tinha uma logística bastante grande. Só 3 semanas antes de começar é que tivemos garantias dos primeiros apoios financeiros.
E surpreendentemente o primeiro apoio financeiro foi do Pavilhão de Portugal, na altura da comissária da Simoneta Luz Afonso, que era a comissária do Pavilhão Portugal em Hannover, que epá, achou imensa piada a ideia, até porque diariamente havia um desfile na Expo 2000 que Uhum. nós chegámos a participar a promover o Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, que era feito com um homem de bicicleta, que era o Caramulo, que hoje está na rotunda do Caramulo. Ok. Esse boneco que estava na Expo 2000. Epá, e foi engraçadíssimo que ela chegou lá, viu-nos, a gente assim um bocado nervosos, com uma reunião com possível patrocínio. Então vocês é que são os malucos das bicicletas que vão para a Hannover. E pronto, e fizemos um contrato, tudo by the book, a RTP foi a televisão oficial do evento, tivemos cobertura à saída, tivemos cobertura em Paris, e uma história muito engraçada acerca do GPS. A primeira vez que eu vejo um GPS é com o repórter da RTP, Pedro Mariano, em Paris, que veio ter connosco para fazer a reportagem da nossa passagem por Paris, e nós estávamos, pá, um bocado à rasca para atravessar Paris, não é? Porque este mapa, eu disse, pá, não tem problema nenhum, eu tenho aqui um GPS, qual é que é a vossa direção? Eu já julgo que era Château-Thierry ou uma coisa do género. Eu ponho aqui e digo já para onde é que é. E nós ficámos maravilhados, e de facto aquilo bateu certinho, e lá seguimos em direção Na altura, para um tonton, uma coisa, sim, sim, uma sim, daquelas coisas, uma de coisa enorme que se metia enorme no de carro carro, exatamente. E e que foi essa. e foram atrás. E como é que vocês, pronto, até Paris já tinham ido, Já seguiram tínhamos essa provavelmente mais ou menos, experiência, já tinham sim, essa experiência. se bem que das grandes dificuldades, há duas grandes, isto está relatado num livro, que entretanto é o Kid Carcaça, a grande aventura europeia, que tem o prefácio precisamente do Jorge Sampaio, porque ele concede-nos o alto patrocínio da Presidência da República a este evento, e houve dois momentos que eu considero talvez os mais desafiantes da viagem. Um deles foi de facto o calor em Espanha. Nós chegámos a pedalar, Mas agosto. acordar às 5 da manhã, lembro-me se não estou em erro, em Bejar, ainda acendemos as luzes das bicicletas, tínhamos aquelas luzezinhas de dínamo, porque epá, o calor é insuportável. E nós conseguimos pedalar até aí às 10, Sim. parar e depois só fizemos o resto. Normalmente fazíamos cerca de 80, 90 quilómetros por dia, fazíamos os primeiros 40, 50 da manhã e depois o resto na final do dia. Ou então, quando há possibilidades algum dia em Espanha, fizemos tudo logo de manhã. Mas lembro-me desse dia de Bejar, que estávamos e Cáceres, estavam 42 graus quando chegámos a Cáceres. Pá, era 1 litro de água por hora, foi muito dura. A parte de Espanha foi de facto muito dura. E depois houve um outro problema, esse técnico da questão das bicicletas, que foi os selins, porque nós levámos selins daqueles clássicos que vinham nas bicicletas, de borracha, pá, e houve um colega nosso que teve um problema, teve que ser inclusive lancetado, teve que levar teve que ir ao hospital, outra história engraçada foi ao Hospital à França, e tínhamos connosco na equipa, nos seis, um dos meus colegas, e ainda hoje somos todos amigos, era enfermeiro, acabado de regressar de Timor de uma missão da AMI, e trabalhou quase ininterruptamente um mês, para o mês seguinte estar a E fazer estava connosco aqui. essa viagem. E ele era enfermeiro e pôde fazer isso, mas de facto ele, quando foi ao hospital, o médico disse assim, olha, você agora esqueça a bicicleta durante uma semana. Ele tem raízes transmontanas, esse meu outro amigo, o Rui, e disse assim, não, faça o que quiser, mas eu amanhã estou em cima da bicicleta. E assim foi, meteu-lhe um dreno, e o Pedro Soares, que é o outro meu amigo, que é o enfermeiro, todos os dias lhe estava a mudar o penso, e ele continuou a viagem, e depois, uma semana depois, já estava pronto para E outra. durante esses conseguiram-se aturar durante esses dias todos? Epá, é algo desafiante. Nós ainda hoje somos amigos e temos uma amizade muito grande. Epá, não, obviamente que há sempre, numa viagem destas, há sempre há opiniões diferentes, há sempre conflitos. Há um dia um que está melhor, há um dia um outro está pior. Mas eu acho que a grande lição disto, e aí é que se vê as verdadeiras amizades, é precisamente o foco no objetivo comum. Nós tínhamos um objetivo de chegar à Hannover, de usufruir a Hannover, de estar na Expo, de conseguir atingir aquele objetivo e passar umas férias epá, porque consideramos aquilo umas férias. Eu na Sim. altura estava a fazer um estágio profissional, tínhamos colegas que tinham acabado o curso, estavam a começar também a trabalhar, epá, nós preferimos ter as nossas férias e gozar uma aventura única como foi. Epá, claro que há momentos que estamos todos chateados uns com os outros e zangamos, e o outro hoje não quer andar, epá, começa a refilar com ele e não sei o quê, depois vai lá atrás a engonhar, epá, muita coisa acontece. Mas o espírito de amizade prevalece, e acho que isso foi a grande lição. Ainda hoje, todos os anos, todos os anos já não conseguimos tanto, mas 2 em 2 anos fazemos uma viagem entre amigos, assim, para destinos, fazemos ilhas, fazemos
Israel, Jordânia, sei lá para onde é que já andámos assim a fazer Mantém-se. viagens, e agora tivemos este ano, de 2025, ano passado, tivemos a fazer o Báltico também. Portanto, temos aquela amizade e as experiências todas que tivemos, quando dirigentes associativos, quando viajantes pioneiros, diria eu, valem-nos hoje, que vamos numa de usufruir e curtir plenamente. E o que é que foi o mais difícil foi o quê nessa viagem, ou o mais desafiante? Há uma história que está contada no livro. Já agora, o livro está disponível, ainda está disponível Ainda em algum lado? está, Onde é? esse livro Kid encontra-se Carcaça. o Kit Carcaça, a Grande Aventura Europeia, está na Bertrand, que agora é a Atlantic Books, está Ok. disponível, e no fundo é o diário da viagem, que conta todos os episódios e todos os detalhes. Epá, se calhar o momento que eu considero mais difícil foi na parte final da viagem em Hannover. Houve um colega nosso, depois de tantos dias, que nos desaparece no meio da Expo, epá, e nós vimos um bocado aflitos, aquelas coisas de jovens de 20 e tal anos, namoradas e coisas assim que surgem, epá, e vimos-nos aflitos porque estávamos a ver que ele perdeu o bilhete. Nós tínhamos o bilhete de avião, Não regressámos de parece. avião, pago pelo pavilhão de Portugal. Epá, e depois fizemos uma farra tão grande na última noite, quando o encontrámos de novo, que íamos perdendo o comboio que nos levava para o aeroporto de Frankfurt. Bem, era uma barracada que na altura a comissária de Pavilhão de Portugal tinha-nos dito num jantar de final, disse: pá, vocês façam o que quiser, mas não percam o avião, porque eu não tenho mais bilhetes para vos arranjar. E a gente: não, esteja descansada. E no último dia, nós estávamos tipo num acampamento que tinha sido um alojamento, Sim. até era gerido pelo exército alemão, que era uma coisa engraçada na Expo, e fizemos uma macacada, chegámos tão tarde, tínhamos depois que entregar os espólios, os lençóis, foi tudo à portuguesa, tudo em cima da hora, tudo no último minuto. Foi nós a chegarmos à estação da Hannover, nem saber onde é que era o comboio quase a sair, e depois estar um senhor alemão, que tínhamos conhecido uns dias antes numa família, que tínhamos ficado em casas de família, e o senhor, para nos oferecer uns livros, incrível, acordou às 4 da manhã, veio de bicicleta de propósito da cidade de Amel, que era próximo da Nova, para nos oferecer os livros, e a gente viu como que tipo um deus ali a indicar-nos qual é que era a linha, qual é que era o comboio. Nós nem despedimos praticamente do senhor, e foi entrar no comboio e arrancar. Pronto, aquelas aventuras que acho que nós portugueses, epá, neste caso os alemães, ficam deliciados connosco por este espírito irreverente que nós temos. E agora, ainda voltando à viagem, em termos de país, qual é que foi o mais difícil de atravessar? Houve algum... Epá, a Espanha, eu considero que a Espanha é sempre a prova, e nós chegámos, temos que confessar isso, nós chegámos a andar nas autovias, porque na zona do País Basco nós entrávamos nas autovias, porque pronto, as estradas, muitas vezes não havia estradas alternativas, tinha sido consumida pela autovia, mas tinhas troços em que podias ir na autovia, mas tinhas troços em que não podias ir, e houve situações que nós andámos em plena autoestrada, com a polícia a mandar-nos para fora da autopista. Até há uma situação engraçada, que há um polícia que tira os óculos e perde os óculos, depois nós apanhámos e depois veio ter connosco ao cruzamento. Pronto, tivemos aí, e essa foi porque era difícil, porque nós sabíamos que estávamos em risco, porque obviamente éramos um grupo, 6, ainda tem alguma dimensão, e as velocidades, caminhões, foi um bocadinho desafiante. Essa parte, o calor, e essa parte ali das autoestradas, depois também tivemos uma outra situação na zona de Bordeaux, que voltámos à autoestrada, porque lá está, também queríamos ganhar algum tempo e tínhamos a nossa previsão, também não tínhamos um GPS a dizer assim: olha, esta via é para bicicletas. Portanto, a gente às vezes também esticava um bocadinho, porque pronto, tínhamos também um programa. Essas foram as situações, mas eu considero que a mais desafiante foi sem dúvida o calor em Espanha. E onde é que há piores condutores, ou que não gostam tanto de bicicletas? Isso eu acho que levou uma grande, eu tinha de dizer isto, a grande dificuldade é sempre Portugal, foi sempre chegar aqui até Elvas, não é? Nós tivemos aqui que atravessar a Nacional, acho que é 3, já nem me recordo bem, que vai até Montemor, e aí pronto, levávamos uns bons encostos e não sei o quê. A partir de Espanha já se nota uma sensibilização muito maior, e eu recordo-me, voltando um bocadinho atrás, na primeira viagem que fiz em 94, a caminho, pouco antes de chegar a Paris e antes de ter a tal queda, recordo-me de ir numa estrada em obras e ir um tiro atrás de nós os três, que éramos 3,
o tiro foi para aí durante 5 km, ele tinha um contínuo, daqueles contínuos amarelos provisórios, e o tiro não nos passou. Estava uma fila enorme atrás de nós, portanto, a estrada estava... E nós ficámos impressionados com aquilo, que era assim, como é isto? Isto em Portugal era impensável, quer dizer, o tiro fazia-nos uma razia, ou mesmo passava ao contínuo, e ninguém apitou. Isso foi o primeiro grito de sensibilização, tipo, se isto acontece na Europa, graças no centro da Europa, também havemos de conseguir isto em Portugal. E considero que hoje já há muito mais sensibilização. Claro que quem anda na estrada todos os dias ainda temos muitos apertos, e o 1,5 m nem sempre é dado, pronto, mas considero que melhorou muito e aí aprendemos com os bons exemplos da Europa. E sentes isso no dia-a-dia? Ou seja, que há maior... Sinto. Que há maior... Eu sou um otimista e sinto que há muita gente também. Olha, ainda ontem, por acaso, onde moro, em Grândola, estava a vir precisamente da estação para a minha casa, porque, entretanto, o comboio atrasou-se e eu acabei por ontem, era para ter vindo a Lisboa e não vim, e regressei para casa e houve um caminhão que, por acaso, surpreendeu-me, porque ele não passou um contínuo e manteve-se tranquilíssimo até ter a oportunidade para me passar em plena segurança. Coisa que já começa a marcar pontos, porque são sinais que já há, inclusive eu acho que já há muitos automobilistas que também são utilizadores de bicicleta, começam a ter essa sensibilidade, portanto estamos no bom caminho. Sim, já passaram 25 anos desde essa viagem, portanto sim, é natural sim, que e muita gente viaja pela Europa, Portugal, abriu-se Portugal, basta andarmos pela cidade de Lisboa e vemos que há muita gente a utilizar a bicicleta e há uma consciencialização cívica muito maior. E depois dessa viagem, nos últimos 25 anos, não paraste e continuaste sempre a fazer viagens de bicicleta, não é? Sim, continuamos. Pronto, e acaba um bocadinho pelo teu podcast da viagens de bicicleta. Eu acabo por em 2004 fiz de Roterdão ao Porto para ligar o Euro. Depois voltei. Depois dediquei-me mais à parte assim, de grandes viagens. Não tive ali entre 2004. Depois não fiz assim mais grandes viagens, dediquei-me à minha vida profissional que está ligada às bicicletas e retomámos com este grupo de amigos, o Ski de Carcaça, da Raiz, em 2016. Juntámos outra vez, estivemos a fazer a ilha de Chipre, parte grega e parte turca, fizemos as duas partes, tivemos 10 dias de bicicleta, depois estive em Israel e na Jordânia em 2018, depois tivemos o ano passado tivemos a fazer o Báltico, tivemos aquele interregno do Covid, mas estamos já a planear também uma viagem para a Córsega, portanto andamos sempre agora na história das viagens. E viajar de bicicleta dá-te uma perspectiva diferente dos mapas e dos próprios países, para onde vais ou para as regiões? Dá. Eu considero que a bicicleta, obviamente sendo suspeito, mas é a melhor forma de nós conhecermos na prática um país e sentirmos, porque quando se está a fazer, e vamos ver uma coisa, e a questão, por exemplo, da Bromo, também das bicicletas dobráveis, eu agora, por exemplo, no Báltico, nós começámos na Finlândia, em Helsínquia, passámos por barco e fizemos o Báltico todo em Estónia, Letónia e Lituânia, em 10 dias. Não fizemos aquilo tudo nas Bromo todos os dias, fizemos muitos troços de ligação, sobretudo de autocarro, e troços a pedalar, e considero que este mix, com a bicicleta sempre integrada com os transportes, possibilita conhecer muito bem os territórios, as zonas, as pessoas. É uma solução para viajar espetacular. Sim. E o que é que mudou alguma coisa em ti por viajar de bicicleta, ou esta forma de deslocar muda-nos alguma coisa, ou faz-te? Muda. Eu entretanto, há 2 anos, não costumava fazer, e fiz uma coisa a solo, que fui para Marrocos, fiz o sul de Espanha, fui até Cádiz e depois apanhei para Algeciras, fiz de Ceuta até Tanger e depois regressei. E fiz sozinho. E a viajar de bicicleta sozinho, numa perspectiva completamente do que viajar com os meus amigos, que é a minha essência, é com os amigos e com a malta ainda do Ski de Carcaça, que já a associação já se extinguiu, mas nós continuamos a manter a amizade. Quis fazer outra experiência. Fazer sozinho bicicleta é um encontro connosco próprios, ok?
Isso sem sombra de dúvidas. E acho que é um complemento muito bom, quer da parte da amizade, que é fundamental, mas também esta perspectiva, vemos as coisas de outra maneira, contatamos com muitas pessoas, conhecemos muitos espaços. Eu acho que isto enriquece-nos sempre pela forma positiva. E acho que é uma forma até de, quando chegamos a algum sítio de bicicleta, as pessoas interagem naturalmente connosco. Okay? E isso é é um quebra-gelos natural. Okay? Acaba por ser um quebra-gelo natural. E encontros, recordas-te de algum encontro marcante, daqueles que acontecem aleatórios e que de repente nos fazem? Olha, posso falar. Outra viagem que eu estava-me a esquecer e que fiz também, isto são tantas, fiz o caminho de Santiago com um colega nosso também de aventuras, com o Ricardo Mendes, e nesse caminho de Santiago conheci duas jovens israelitas que estavam a fazer o caminho. Isso foi em 2004 ou 2005, já nem me lembro bem. Conhecias, nós estávamos a fazer o caminho. Entretanto, ficámos contactos, amizade, e entretanto, por causa disso, também foi uma das razões para ter voltado, ter ido a Israel, conhecer a Jordânia, e são daquelas, e ficámos com uma amizade para a vida. Elas têm uma história muito engraçada, tinham-se conhecido no serviço militar, como quaisquer judeus típicos de Israel, não é? Que fazem todo, têm que cumprir aquele serviço militar, eram muito muito simpáticas, muito jovens, muito proativas, e criámos uma amizade que perdura até hoje. E acho que essa foi de facto marcante pelo facto do Caminho de Santiago, que também é uma viagem idílica para muita gente de bicicleta, que possibilita imensos contactos. E sobretudo conhecer gente de todo o mundo. Eu acho que estas viagens, ainda agora, quando fui neste caso para Marrocos, tenho um amigo, também ficámos amigos, já me convidou para ir para a Toscana, conheci-o no ferry de Tanger para Tarifa. Portanto, eh, estas viagens são por si só pontos de encontro de pessoas e de amizades e eu acho que isso é uma das coisas que a Europa, eu não tenho viajado muito fora da Europa, mas é uma das coisas boas que a Europa tem, é esta, nós conhecemos todos, acabamos de ter uma facilidade enorme de viajar, de trocar experiências, conhecimentos e é marcante. E qual é que foi o momento uau, aquele momento em que tu estiveste num sítio que ficaste O espantado de É achar tão pequenino perante perante a em paisagem uma paisagem, ou uma emoção olha, qualquer? eh, lembro-me lembro-me nessa viagem de Roterdão ao Porto, que fizemos para ligar, na altura o Roterdão, o estádio lá do Euro 2000 ou Euro 2004, a gente aproveitava sempre um evento para dar uma desculpa a fazer uma viagem. E recordo-me de chegarmos a Puebla de Sanabria, que é ali para a zona perto de Chaves, ali do lado de Espanha, e ter visto um campo cheio de papoilas. Isto foi feito em maio, foi na altura que Sim. começou, que iniciou-se o campeonato da Europa cá em Portugal, no Porto. Recordo-me desse campo de papoilas e aquilo teve um significado especial para mim, porque eu, um bocadinho antes, tinha estado a falar com um senhor em viagem, estava como nós estávamos nessa viagem, fomos 4 ou 5, já não me recordo bem, fomos 5, se não estou em erro, exatamente. E esse senhor estava sozinho. E ele tinha passado por uma experiência de saúde complicada, tinha tido um cancro, tivemos a falar um bocadinho com ele, ele disse: "Epá, eu consegui recuperar e estou a fazer esta viagem". Epá, e depois de ter chegado àquela paisagem que é muito gira, é um bocado diferente daquelas paisagens de sul, portanto é uma paisagem de norte, estamos a falar ali de primavera, dali de uma Sim. paisagem, epá, aquilo marcou-me, se calhar pela conversa que tinha tido também com o senhor, que foi algo inspirador, e aquele campo coberto de papoilas, achei aquilo espetacular. Se a tua bicicleta falasse e pudesse contar histórias sobre ti que mais ninguém sabe, que histórias é que ela diria? Ui, Que possas o dizer? que posso dizer? Bom, há muitas histórias de muitas aventuras que foram passadas graças à bicicleta. A justificação foi sempre a bicicleta, mas nós, eu acho que considero que tivemos, este grupo de amigos, tivemos sempre uma juventude muito ativa e muitas noitadas, muitas aventuras. ah,
Epá, eu vou contar uma que acho que é exemplo daquela, que esta, não é esta, mas outra que entretanto me roubaram, essa bicicleta com que eu fiz o Interrail, que era uma Giant antiga, daquelas intermediárias de BTT, que na fronteira entre a Grécia e a Turquia, quando estávamos no Interrail, um dos aventureiros dessa, que éramos 4 a fazer o Interrail, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, e teve uma ideia brilhante que foi roubar um carimbo na fronteira. Portanto, estamos a falar de umas fronteiras de dois povos que não se dão nada bem, gregos e turcos. Epá, e eu disse-lhe assim, esse meu amigo, olha, acho que as nossas mães nunca mais nos vão ver se eles descobrem que a gente roubou o carimbo na fronteira. Aquelas ideias de jovens parvos, que é a mesma palavra. E ele pensou, porque fazíamos muita maluqueira nessas viagens, e ele pensou assim, epá, se calhar, bom, então lá deitou o carimbo pela aquelas casas de banho turcas dos próprios comboios, que não têm sanita nem nada, mandou aquilo para a linha, e o que é facto é que o comboio arrancou e não houve problema nenhum. Portanto, eu conto aqui, e houve algumas dessas que só passando por estas viagens e por estas aventuras in loco, porque proporciona-se tudo. É a aventura que está em volta da bicicleta. Tudo o que se passa da bicicleta. Que outros projetos que passam pela bicicleta ou fora? Gostavas daqui de falar de algum ou de... Epá, eu tenho um projeto, pronto, estou a desenvolver um projeto há vários anos, de uma empresa de animação turística no Alentejo, em Grândola, e tenho um objetivo muito baseado nas bicicletas, obviamente, a minha vida tem sido sempre ligada às bicicletas, que é a questão de como o nosso país está eh, a incidir. A minha formação eu sou de gestão e ordenamento rural, e mudei-me de Queluz para Grândola, e gostava que as bicicletas fossem um foco de desenvolvimento do interior do país, porque nós temos imenso potencial, temos imensa. Já se começa a explorar, atenção, temos que falar aqui dos casos positivos, já começamos a ter, no bom sentido de exploração, a nível turístico, ah, e, mas podíamos ir mais além. E aqui eu acho que as câmaras, a regionalização, CDR, tem que haver aqui um input à utilização da bicicleta como meio de transporte alternativo. Temos que tornar as vilas, as cidades, mais bike-friendly. E tem que haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, porque pode ser uma aposta, esta pode ser uma aposta no sentido do desenvolvimento do interior do país, como eu vejo em algumas vilas e cidades da Europa, em que toda a gente usa a bicicleta, quer os miúdos para ir para a escola, quer até os próprios serviços camarários, quer os correios, portanto, e já temos os primeiros passos. Ainda agora em Viana do Castelo, estive há uns dias, a minha esposa veio do Castelo, e vi a senhora dos Correios a fazer a distribuição de bicicleta. Claro. Já se começa a ver, mas precisamos disso para o interior, para que o interior também tenha um input e um incremento, porque estamos com uma grande diferenciação, infelizmente, entre o litoral do Pronto, é. país e o interior. Ok. Agora temos aqui um conjunto de perguntinhas que fazemos quase sempre, que é uma delas é: o que é que levas sempre numa viagem de bicicleta? O meu canivete suíço Quero ver se isso dá sempre para... resolve tudo. resolve tudo. Resolve sempre qualquer coisa, até para cortar maçãs. O que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Quando conheço alguém na viagem que me inspira. E às vezes pode ser o senhor do restaurante, ou da mercearia, ou do Tasco, quando conheço alguém. Ok. E se pudesses voltar para um único dia dos muitos que já fizeste em viagem de bicicleta, para qual dia é que voltavas? Voltava aqui para o pavilhão de Portugal no dia 26 de julho de 2000, e voltava a fazer a viagem toda outra vez, 26 anos depois, para ver as diferenças. Muito bem. E qual é que é a próxima viagem? A próxima viagem está a ser planeada para fazermos um tour pela ilha da Córsega, Gosto. Muito bem. que acho que é um bocadinho wild, assim, um bocadinho ainda selvagem em algumas partes. Sim, sim, para caminhadas é muito conhecido, para Para a bicicleta é bicicletas durinha, não, já não ouvi sei. dizer que é um Não, para bocadinho durinha. bicicleta não sei como é que Mas a será. gente faz um mix de, como diz um amigo meu que eu estive a falar por causa disso, disse: epá, quando a Brom já não tem mudanças, a gente apanha um autocarro, vai E até lá ele acima e sim, depois desce. está sempre solucionado.
Muito obrigado, Jorge, Foi pela um tua prazer. partilha. Gostei muito. Vamos colocar na descrição a informação do Kit Carcaça, a viagem A grande até a aventura grande europeia. aventura europeia. Mais, não sei, informações sobre o teu... Tens no Instagram, onde é que Sim, sim, tens eu com passo essas, essa com essas informação toda. informações, para quem quiser inspirar-se nesta viagem ou possa seguir e ver mais informações. Já sabem, se gostarem do episódio, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, façam reviews, podem aceder em todos os Spotifys, YouTubes, Apple, etc. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos, pode ser que eles também queiram. Até o próximo episódio e boas viagens. Obrigado, boas Obrigado, viagens. Jorge. Foi um gosto, Prazer, pá. Uma bela muito fixe. conversa. Um bom final de tarde. Um bom final de tarde espetacular.